Infecções vaginais. Cuide de sua intimidade, apesar de frequentes, os distúrbios vaginais podem ser facilmente tratados. Às vezes, pedem apenas uma mudança de hábitos. Coceira, ardência, secreção exagerada ou incomum, cheiro desagradável, desconforto durante a relação sexual, alteração da cor da pele na região pubiana. Estes são os principais indícios de uma doença vaginal na mulher. Algumas dessas afecções são mais facilmente tratadas. Outras moléstias, em contrapartida, são mais preocupantes e exigem medicação apropriada. Seja como for, nunca é demais recomendar. Tão importante quanto recorrer ao médico para se tratar é conhecer o próprio corpo para poder reconhecer os problemas. Para saber como seu organismo funciona e familiarizar-se com nomes como clítoris, ímen ou uretra, a mulher precisa observar com atenção seus órgãos genitais, de preferência com a ajuda de um espelho. Ainda que não sinta nada de especial, convém examinar toda a zona pubiana, nem que seja para saber que aspecto tem quando está saudável, o que pode ajudar a detectar, prontamente, alterações no futuro. Além disso, essa familiaridade da paciente com o próprio corpo ajuda o médico a fazer um diagnóstico mais preciso, já que determinados sintomas podem desaparecer em pouco tempo, apesar de a doença persistir incubada. Causas são bem conhecidas. Coceiras dentro ou fora da vagina são as queixas mais frequentes das pacientes. A coceira externa atinge em geral a região púbica, a pubis e a vulva, e se deve, na maioria dos casos, a alguns fatores bem definidos: uma infecção causada por fungos, candidíase, uma infestação de piolhos da pubis, isto é, chatos e carrapatos que se alojam nos pelos pubianos ou na pele, herpes genital, uma doença de pele, como a psoríase ou eczema, ou uma alergia de contato. Neste último caso, a irritação pode ser desencadeada, por exemplo, pela pele ressecada após sucessivas lavagens com um sabonete agressivo. Quanto à coceira que se localiza dentro da vagina, é sintoma de infecção de qualquer tipo ou de alergia a determinadas substâncias, como o látex dos preservativos, de cremes espermicidas, lubrificantes vaginais ou até mesmo o sabão usado na lavagem de peças íntimas. Variações dependem de ciclo menstrual. O colo do útero segrega um líquido viscoso e transparente, chamado muco cervical. Presente na vagina, essa secreção é praticamente inodora e sua abundância é regida pelo ciclo menstrual da mulher. E pode ser maior ou menor se ela estiver grávida, se fizer uso de pílula anticoncepcional ou ainda nas proximidades da menstruação. Essas variações são normais e não inspiram maiores cuidados, salvo se houver uma alteração da cor, do cheiro ou da consistência do muco, o que pode ser indício de um problema. Se a secreção apresentar, por exemplo, um aspecto de leite coalhado espesso e granuloso, muito provavelmente é indicação de micose vaginal ou infecção provocada por um fungo microscópico, candidíase. Cheiro é revelador. Como não são zonas esterilizadas, é normal que a vagina e a pubis libertem um certo odor. Definir se esse cheiro próprio é neutro, agradável ou desagradável é uma questão muito pessoal. Nessa situação, algumas mulheres acabam lançando mão do arsenal de produtos de higiene íntima à venda no mercado, mas eles não têm nenhuma utilidade na resolução deste problema. Todavia, se o cheiro característico se modificar, tornando-se mais pronunciado, isso pode ser sinal de algum problema. O mau cheiro muito forte pode indicar uma infecção de origem bacteriana. Nesse caso, em vez de mascará-lo com um desodorante íntimo, o certo é marcar uma consulta com o ginecologista. Da mesma forma, alterações no aspecto da pele ao redor da vagina, como vermelhidão, nódulos, caroços, inchaço e descoloração, exigem uma avaliação médica. É bom lembrar que alguns sintomas podem desaparecer, sem que, no entanto, a doença esteja curada. Localização da dor é indício de desconforto ou dor durante o ato sexual. Levantam suspeitas quanto à existência de uma infecção dos folículos pilosos, foliculite, ou das glândulas de Bartholin, presentes nos pequenos e nos grandes lábios da vulva e responsáveis pela lubrificação de toda a área. Se a dor se situar no interior da vagina, é muito provável que se trate de uma micose causada por fungo. Caso ela seja mais profunda, pode ser sintoma de uma infecção mais grave, como por exemplo da bexiga, do útero ou dos ovários, de um tumor ou de uma endometriose, doença causada por deslocamento de pequenas porções do endométrio, a membrana interna do útero, para dentro da cavidade pélvica e alojada na parede de algum órgão interno, como o intestino ou ovário, que requer tratamento clínico ou cirúrgico e se acentua durante a menstruação.
Mas a dor também pode decorrer de uma irritação causada por um lubrificante ou pelo uso de preservativos. Fungos e bactérias. Os grandes responsáveis frequentemente, os problemas vaginais se devem a uma infecção provocada por micro-organismos, tais como os parasitas, as bactérias e os fungos. Existem vários tipos de doenças vaginais, algumas mais frequentes que outras. Vejamos como se manifestam as mais importantes e quais são os tratamentos existentes. As micoses, a Candida albicans, é o fungo microscópico responsável pela maioria das micoses vaginais, comumente chamadas de candidíases. Esse fungo encontra-se frequentemente no corpo humano, onde vive de forma discreta e passiva. No entanto, a vagina é muito sensível a ele. Em condições favoráveis, isto é, quando as defesas naturais do organismo estão enfraquecidas, ele pode se multiplicar desenfreadamente e causar uma infecção. Os sintomas mais comuns são uma coceira intensa dentro da vagina e ao redor dela, corrimento esbranquiçado, vermelhidão, inchaço da mucosa e incômodo durante a relação sexual. Para tratar a doença, os médicos geralmente indicam um creme antimicótico que mata os fungos ou a aplicação de óvulos na vagina. Tanto um quanto o outro devem ser introduzidos com a ajuda de um aplicador, motivo pelo qual se recomenda fazer o tratamento à noite, antes de dormir, para que a medicação seja melhor absorvida. Outra opção são os comprimidos ingeridos por via oral, aos quais se recorre geralmente depois que o tratamento tópico não deu certo. O tratamento da candidíase não deve ser interrompido, por mais que os sintomas desapareçam rapidamente. Em caso de recaída, pode ser necessário medicar também o parceiro sexual da paciente. Enquanto fizer uso da medicação, é recomendável ainda que seja usado um sabonete com pH neutro ou alcalino, já que a acidez favorece a proliferação da Candida albicans, e seja suspenso o contato sexual. As bactérias do meio vaginal, na maioria das vezes, as infecções bacterianas são causadas pelas chamadas bactérias anaeróbias, que sobrevivem sem oxigênio, naturalmente presentes na vagina. Entre elas, citam-se os lactobacilos, muito comuns. Essas bactérias são úteis, pois contribuem para criar um ambiente ácido que impede a proliferação de organismos nocivos. No entanto, o equilíbrio bacteriano pode mudar em consequência de uma gravidez, de lubrificações vaginais frequentes ou de um tratamento à base de antibióticos. Esses fatores podem acabar favorecendo a proliferação exagerada de bactérias, entre elas a Gardnerella vaginalis. Os sintomas mais comuns das infecções por bactérias são um corrimento de cor acinzentada, consistência líquida e cheiro pronunciado, além de ligeiras perdas de sangue entre uma menstruação e outra. Como a doença é devida à presença de bactérias anaeróbias, ela se cura normalmente sozinha, sem medicação. Em casos mais graves ou diante de sintomas acentuados, porém, o médico pode prescrever um remédio à base de metronidazol, de tinidazol ou de clindamicina. Ele pode ainda indicar medicação de uso tópico, na forma de cremes ou óvulos. Vale lembrar que recaídas frequentes podem ser causadas por falta de higiene. Em determinadas situações, convém estender o tratamento ao parceiro sexual da paciente, pois ele pode estar na origem das reincidências. As bactérias de origem anal, as bactérias responsáveis por infecções vaginais, também podem ser provenientes da região anal. A vaginite de origem fecal, como é designada pelos médicos, decorre da migração de bactérias da região anal para a vagina. Isso pode ocorrer pela forma como a paciente utiliza o papel higiênico ao fazer sua limpeza íntima, ou mesmo em decorrência da realização de sexo anal logo antes do coito normal. Neste caso, trata-se de bactérias aeróbias, ou seja, elas precisam de oxigênio para viver. Os sintomas mais comuns são coceira dentro e ao redor da vagina e corrimento esverdeado e fétido. O tratamento faz uso de um desinfetante local e, nos mais casos graves, de antibiótico. As infecções por parasitas. O Trichomonas vaginalis é um parasita transmissível por contato sexual ou por águas contaminadas, numa banheira, por exemplo, que provoca uma doença chamada tricomoníase. Os sintomas incluem desde irritação vaginal e coceira até uma sensação de ardor ao urinar e secreções esbranquiçadas ou esverdeadas, espumosas, de cheiro marcante e desagradável. Para tratar a doença, recorre-se a medicamentos à base de metronidazol, tinizadol ou ornidazol, ou a remédios de aplicação local, óvulos vaginais. De modo geral, os cremes ou óvulos vaginais e os comprimidos orais são evitados nos 3 primeiros meses de gestação, uma vez que podem provocar vômitos, enjoos e diarreias.
As reações alérgicas, nem todos os sintomas característicos de uma infecção por micro-organismos são provocados por eles. Uma alergia tópica a certas substâncias também pode provocar reações parecidas. Em geral, suspeita-se de uma alergia quando ocorre coceira, vermelhidão e erupção da pele. Mas mesmo nesses casos, nem sempre é fácil determinar a substância que causa o desconforto. O látex do preservativo, um espermicida, um absorvente higiênico ou íntimo, o papel higiênico, um desodorizante vaginal, um sabonete ou um gel de banho, ou quem sabe ainda uma roupa íntima sintética mal enxaguada ou muito justa, podem surtir as mesmas queixas. Por vezes, a substância responsável pela alergia pode ser ainda um medicamento ou um alimento. E há até registros na literatura médica de mulheres alérgicas ao esperma do homem. Hábitos que previnem doenças. Alguns fatores externos podem provocar problemas vaginais. Nesses casos, mais do que uma visita ao médico, faz-se necessária uma mudança de hábitos. A utilização inadequada do papel higiênico de trás para frente pode transportar bactérias da região anal para a vagina. É preciso limpar-se sempre de frente para trás e não fazer uso do mesmo pedaço de papel higiênico para concluir a limpeza. Ao usar banheiros públicos, não se deve sentar diretamente no vaso, nem usar o papel higiênico do local. É melhor forrar o local e levar o papel ou lenço umedecido de casa, dentro da bolsa. Lavar a vulva com água e sabonete neutro e sem perfume é suficiente para uma boa higiene diária. Para um asseio mais demorado, basta usar água morna. Durante o período menstrual, pode-se limpar toda a zona vaginal externa com um gel de banho de perfume suave. Banhos de imersão muito quentes ou com espuma também podem ressecar a pele e, assim, provocar coceira na pubis. Nesses casos, deve-se diminuir a temperatura da água. Durante a menstruação, é preciso trocar frequentemente o absorvente interno e nunca ficar com o mesmo por mais de 4 horas. Para dormir, é melhor usar um absorvente convencional. Absorventes íntimos fora do período menstrual e papel higiênico perfumado ou colorido podem desencadear reações alérgicas. Desodorantes íntimos, por sua vez, são dispensáveis. Estudos científicos dão conta de que as mulheres que recorrem regularmente a esses produtos têm mais infecções vaginais que as outras. Roupas de banho úmidas em contato com o corpo por muito tempo, na praia ou na piscina, podem provocar reações alérgicas e infecções vaginais. Muito importante. Sempre que for diagnosticada uma infecção na área genital, deve-se avisar o parceiro sexual. Em muitos casos, ele também deve ser medicado. Se o parceiro não souber do problema, poderá ser contaminado sem apresentar os sintomas. Mais tarde, acabará provocando uma recaída na mulher. Sinal de alerta para ir ao médico se você se reconhecer em qualquer uma dessas situações, procure um médico o quanto antes. O problema vaginal se manifestou durante a gravidez. Isso pode ser perigoso tanto para a criança quanto para a mãe. A infecção vaginal está causando dores na parte inferior do abdômen. Pode ser uma infecção que cause esterilidade. Há uma coloração esbranquiçada na vulva ou em volta dela. Este pode ser um sinal de câncer da vulva. Higiene em excesso pode atrapalhar para determinar a origem do problema e tratá-lo. É necessário recorrer a um médico. No entanto, quando for passar por um exame ginecológico, a paciente não pode fazer uma higiene íntima muito rigorosa, sob pena de mascarar certos sinais úteis para determinar a origem da sua doença. Antes de ir à consulta, portanto, ela deve evitar lavar demasiadamente a zona genital e aplicar desodorantes. Fonte: Revista Proteste, 28 de agosto de 2004. Fim.